Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concursos, seguindo aqui no nosso módulo que está tratando da parte das operações. Vou resolver com vocês aqui dentro desse bloco duas questõezinhas da banca Sesgran Rio. Dá uma olhadinha nessa aqui, que veio dizendo o seguinte, olha. O Aldo vai a um banco sacar R$ 2.700. Ele pede uma certa quantia, maior que zero, de notas de 10 e 20 vezes essa quantia de notas de 20. O restante do dinheiro é dado em notas de R$50. E aí ele pergunta para vocês quantas notas de 50 que o Aldo sacou do banco. Bem, o que a gente vai ter que ficar atento aqui então? O enunciado cita que ele pede uma certa quantia maior que zero de notas de 10, mas ele não fala quantas notas de 10 que o Aldo solicitou, certo? E ele pede 20 vezes essa quantidade de notas de 20. E o restante é dado em notas de R$50. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, se eu virar e falar para vocês, por exemplo, que ele sacou uma nota de 10, se ele tiver sacado uma nota de 10, ele vai ter pedido 20 vezes essa quantidade, ou seja, 20 vezes 1 em notas de 20. Então se ele sacar uma nota de 20, uma nota de 10, ele saca 20 notas de 20, perfeito? Se ele sacar duas notas de 10, ele tem que sacar 20 vezes essa quantidade de notas de 10 como sendo as notas de 20. Então, ele tem que sacar 20 vezes 2, 40. 40 notas de 20, perfeito? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar indicado para vocês aqui os cálculos, mas o que a gente vai precisar chegar é num ponto que eu tenha um número cuja diferença para o 2.700 seja um múltiplo de 50, porque eu tenho que conseguir fazer com que a sobra que eu tenha entre os gastos que ele teve com as notas, né, o que ele sacou com as notas de 10 e de 20, o que sobra tem que ser divisível por 50, para que eu tenha aqui a quantidade de notas de 50. Então vamos deixar isso aqui anotado. Olha só, se eu colocar para vocês aqui uma nota de 10, vamos colocar assim, olha, notas de 10, notas de 10. Se ele sacar uma nota de 10, eu vou ficar com 20 notas de 20, ok? E assim, qual seria o total que ele teria? Vejam, se ele sacou uma nota de 10, 1 vezes 10, mais 20 notas de 20, 20 vezes 20, 410. Aí é por isso que eu estou te falando. Será que tem como ele ter tirado uma nota de 10 e 20 notas de 20? A princípio, essa situação que está aqui, ela não é nem um pouco contraditória em relação ao que a gente tem no enunciado, só que o desfecho do texto não fecharia com esse total de 410, por exemplo, em notas de 10 e de 20. Por quê? Se você fizer a diferença agora do 2.700, que foi o total que ele sacou, para 410, sobram R$ 2.290, e 2.290 não é um número que você consiga dividir por 50, então não tem como ele ter ficado com 2.290, porque ele não conseguiria sacar aquele restante exclusivamente em notas de 50, que é o que a questão cita, perfeito? Pô, mas então ele pode ter sacado duas notas de 10, sim, e aí se ele tivesse sacado duas notas de 10, ele teria sacado 20 vezes isso em notas de 10, em notas de 20. Então se ele sacou duas de 10, é como se ele tivesse sacado 40 de 20. E aí nós ficaríamos com 2 vezes 10 mais 40 vezes 20. 2 vezes 10 vai ter que dar 20. E aí 40 vezes 20 vai dar 800. 800 mais 20, 820. O que era coerente, né, gente? Era de se esperar realmente um valor dobrado, tendo em vista o fato de que eu dobrei aqui, olha, as quantidades de notas. Só que da mesma forma, com 820, você vai perceber que você não pode ter o restante apenas em notas de 50. Porque se você fizer a diferença do 2.700 por 820, sobra 1.880. E o 1.880 não é um número que você consiga dividir por 50. Então assim a gente seguiria, né? Se fossem 3 notas de 10, seriam 60 notas de 20. Porque o enunciado fala que ele recebe 20 vezes a quantidades, 20 vezes o que ele tem em nota de 10, ele recebe em nota de 20. Então, se ele tivesse sacado 3 notas de 10, ele teria sacado 60 notas de 20. E aí não vou destrinchar o cálculo todo aqui, mas o que a gente teria seria o 410 vezes 3, que é 1.230, né?
a gente chegaria aqui a um total de 1.230. E aí 1.230 também não é um resultado que dê para você fazer uma diferença por 2.700 que sobe 50. Se fossem 4 notas de 10, seriam 80 notas de 20. Quanto que seria 1.230 somado 410? 1.640. Não adianta, porque você não consegue fazer a diferença de 2.700 para 1.640 de forma que seja um número divisível por 50. Se eu tiver 5 notas de 10, ele sacaria 100 notas de 20. Aí manja aqui o que vai acontecer. O 1.640, fazendo essa conta, né, 5 vezes 10 mais 20 vezes 100, a gente vai acabar chegando aqui a um total de 2.050. E aí agora a coisa vai fechar. Por quê? Se ele sacasse R$ 2.050 em notas de 10 e de 20, a diferença que a gente teria aqui para 2.700 seria de R$ 650. E aí 650 é um número que eu consigo dividir por 50, perfeito? Então vou deixar indicado para vocês aqui, olha, a diferença 2.700 menos 2.050. Essa diferença acaba sendo de 650. E aí, como agora ele quer que esse pagamento seja feito em nota de 50, 650 dividido por 50, eu chego a um total aqui de 13 notas. E aí, com isso, a resposta correta, então, está indicada para vocês aqui, olha, lá na letra B de bola. Tá bom? Então, tá feita essa. Uma outra saída, mas aí aqui, enfim, né? Uma saída que vocês poderiam pensar, na pior das hipóteses, seria até eu jogando com as alternativas. Se você imaginasse, por exemplo, será que tem como ele ter feito o saque aqui de notas de 50, de 12 notas de 50? Aí você vai ver que não. Porque se você fizesse 12 vezes 500, daria 600. 2.700 menos 600, você ia ver que a diferença, essa diferença, ela não conseguiria ser obtida com essa quantidade de notas de 10 e com essa quantidade de notas de 20, perfeito? Então aqui, a questão muito bem construída, porque você pode também questionar o seguinte, mas aí será que só vão ser esses valores que vão tornar o resultado coerente? Sim. Você pode tentar ir seguindo aí que você vai ver que não tem nenhum outro caso que fecharia o enunciado do jeito que foi apresentado aqui, se não fosse exatamente com 5 notas de 10, 100 notas de 20 e, consequentemente, 13 notas de R$50, ok? Gabarito correto para essa que está aqui. Letra B. Passemos à próxima. Venham comigo. Pedro estava completamente sem dinheiro e sacou R$640 em notas de R$10 de um caixa eletrônico para fazer alguns pagamentos. Ele efetuou os pagamentos do mais caro para o mais barato e a cada pagamento ele sempre entregava metade das notas que possuía. Ao término dos pagamentos ele ficou com apenas R$10. E aí ele pergunta então quantos pagamentos que o Pedro fez. Bom, vamos lá. Se o Pedro estava completamente sem dinheiro, então é para dar a entender que ele já não tinha nenhum valor anterior, tá? Então o Pedro estava completamente sem dinheiro e sacou R$640 em notas de 10. Se ele sacou R$640 em notas de 10, quantas notas que ele sacou? 640 dividido por 10, eu chego a um total aqui de 64 notas, ok? Então, olha, ele foi lá e fez o saque dele com 64 notas. Aí ele vai efetuar os pagamentos do mais caro para o mais barato. E aí o enunciado fala que a cada pagamento ele entregava metade das notas que possuía. Então vejam, ele saiu do banco, do caixa eletrônico com 64 notas, ok? Aí ele vai fazer o primeiro pagamento. No primeiro pagamento, ele deixa metade das notas. Então no primeiro pagamento, ele usa 32 notas, certo? Com isso, ele passa a ficar com quantas notas? Passa a ficar com outras 32, certo? E assim, tá lá, estava com 64 notas. Aí ele começa a pagar as notas, começa a fazer o pagamento, o enunciado deixa claro, do mais caro para o mais barato. Então ele vai começando a pagar os valores maiores inicialmente. Então aqui, se ele tinha 64, metade dessas notas ele deixa para o primeiro pagamento. Então é como se o primeiro pagamento dele tivesse sido de R$320, perfeito? Ele usou 32 dessas notas, cada uma delas de 10, então o primeiro pagamento dele foi de 320. Consequentemente, teriam sobrado
R$320 ou teriam sobrado 32 notas. O que ele faz? Pega metade dessas notas para fazer o segundo pagamento. Então, ele vai usar aqui agora 16 notas, perfeito? Para o segundo pagamento, 16 notas. Para o terceiro pagamento, ele vai acabar usando 8 notas. Quarto pagamento, 4 notas. No quinto pagamento, ele vai usar 2 notas. No sexto pagamento, ele vai usar 1 nota, certo? Bom, se ele usa 1 nota, lembra que ele está sempre ficando com a metade, ok? Então, nesse último pagamento, se ele usou a metade, que foi 1 nota, o enunciado fala que chegou ao fim, ele ficou com apenas R$10. Então, quantos pagamentos que o Pedro teve que fazer? Exatamente 6 pagamentos, certo? Se ao final ele usou 1 nota, é porque aí ele não está sempre usando a metade para pagar, ele entregou 1 nota e ficou com 1 nota para ele. 1 nota de quanto? 1 nota de R$10. E isso acontece após quantos pagamentos? Após 6 pagamentos, perfeito? Então tá aqui, olha, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto pagamento. O gabarito correto para essa que está aqui, então, acaba sendo a letra D, tá bom? Então, ó, questãozinha aqui, que se a gente for parar para pensar, não tem, né, assim, nenhuma fórmula mágica, nada disso. É mais uma questão da compreensão mesmo do enunciado, e aqui a gente está fazendo operações com números até naturais, certo? Números inteiros mesmo, ficando atento aqui então ao passo a passo que foi apresentado, mas de maneira coerente, resposta correta, letra D, ele precisaria fazer esse acerto aí em 6 pagamentos, ok? Maravilha, meus queridos, ó. Fechamos esse bloco por aqui. Veja aí se você conseguiu compreender o raciocínio dessas duas questõezinhas. Conforme falei, questões que não dependem de muita fórmula, mas questões em que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com a compreensão do texto. Qualquer dúvida, volte e me acompanhe. Se estiver tudo perfeito, a gente fecha esse vídeo por aqui. Tudo de bom, um forte abraço. Valeu!